Vamos lá, eu tenho uma pauta aqui que eu achei extremamente interessante. Pelo teor, prestem atenção nessa postura completamente condenável dessa senhora que deve sofrer todas as retaliações do aparato jurídico, institucional e burocrático brasileiro. Com vocês, Cássia Kiss e Leda Nagli. Hoje eu tenho um filho dentro da minha casa, dentro dos meus 4 filhos. Hoje eu tenho um filho que está muito junto comigo dentro disso, né? Hoje ele trabalha no Centro Dom Bosco, que é uma escola cujo objetivo é construir homens de verdade, né? Homens cheios de fé, né? Homens que amem a Deus, e é uma editora. Então o Joaquim entendeu muito rápido, depois de enfrentar gigantes dificuldades, ele continua enfrentando, mas dessa vez no caminho de Nosso Senhor, né? Então a vida fica... É o caminho certo, não muda, as coisas mudam muito, sem dúvida nenhuma. Não existe mais o homem e a mulher, mas é a mulher com a mulher e o homem com o homem, né? Onde tem essa ideologia de gênero que a gente já está vendo dentro das escolas com as crianças. Eu recebo, assim, imagens inacreditáveis de crianças ali de 6, 7 anos se beijando, né? 2 meninas dentro de uma escola se beijando, onde há, inclusive, ali um espaço chamado beijódromo, né? Alguma coisa assim. Meu Deus! Então, eu não sabia que existia isso. Então, o que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não. Destruir a vida humana, né? Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Então, como é que a gente vai fazer? Porque se você tem um casal gay, é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais? Porque, afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. E aí você ainda precisa de um óvulo e precisa do espermatozoide, sim, para isso acontecer. E, meus amigos, com essa, nós temos aqui manchete do momento: Cássia Kiss vira ré por homofobia na Justiça Federal e pode pagar multa milionária. A ação foi movida por uma entidade chamada ANTRA, que eu acho que é a Associação Nacional dos Travestis, e por José de Abreu. E aqui, né, esse crime inventado, homofobia, crime completamente inventado, e a Justiça Federal aceitou denúncia contra a Cássia Kiss, segundo eles aqui, por suposto preconceito contra pessoas transexuais. Vamos começar com a Adriles Jorge. Adriles. Vamos lá, eu me sinto muito confortável em defender a Cássia Kiss, até porque eu não concordo completamente com a Cássia Kiss. Quando ela diz que homem com homem não dá filho, com razão, mulher com mulher não dá filho, ela está dizendo que a família tradicional, a família que gera frutos, do ponto de vista cristão, a comunhão de 2 pessoas de sexo diferente, que geram o fruto daquele amor, que é a continuidade em carne daquele amor, né, da transcendência, e o símbolo máximo da mônada da família, é muito bonito. É o que ela está dizendo. Ela não está sendo preconceituosa. Eu acho que ela é um pouco preconceituosa quando ela diz que o signo da família só pode ser esse. 2 homens, ou 2 mulheres, ou 2 transexuais, sei lá, podem eventualmente adotar uma criança e é fruto de um amor e complacência a essa criança. É isso que eu acho que ela está deixando de lado no comentário dela. Mas, porém, contudo, todavia, isso a ponto de, eventualmente, acusá-la de homofobia, aí vai uma distância gigantesca. Entendeu? Ela está fazendo apologia a um caminho tradicional de uma família que realmente, do ponto de vista biológico, que gera um filho, é um homem e uma mulher. Alguém pode dizer, mas ela esquece exatamente das várias possibilidades de construção de uma família. Eu, por exemplo, fui criado por vó e tias, tá? Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, minha mãe era presente, mas o berço da minha criação foi com a minha avó, com as minhas tias e, eventualmente, também com a minha mãe. Não foi uma família tradicional. E isso várias outras famílias que não são necessariamente tradicionais, que podem adotar uma criança e aquela criança pode ser fruto de um amor voluntário por aquela criança. Agora, sei lá, fazer uma coisa, realmente, uma apologia à bissexualidade, à fluidez sexual, à homossexualidade, como se fossem coisas maravilhosas, isso existe também, que ela fala nesse comentário dela também, né? Eu não sei para onde que isso vai parar. Eu acho que eu respeito todas as sexualidades, manifestações sexuais de todo mundo, mas uma coisa é você combater o preconceito dada a sexualidade de alguém, concordo. Outra coisa é você fazer apologia a uma determinada sexualidade ou determinado, sei lá, gênero sexual, que é o caso da ideologia de gênero. Chegar para uma criança e falar, você pode ser homem e mulher, quando você bem entende. Eu acho que, nesse sentido,
talvez seja isso que ela queria falar, é disfuncional do ponto de vista social também. Entendeu? Aí é cruel para uma criança. Você vai colocar a caraminhola na cabeça de uma criança, uma coisa que ela deveria desenvolver sozinha, do ponto de vista inato e biológico. Ela vai querer ser... 99% das pessoas vão querer ser heterossexuais, e 99%, aliás, 99,99% das pessoas estão de acordo com o seu gênero sexual. Agora, se você cria uma distorção nesse sentido, aí você cria a ideologia de gênero. Foi mais ou menos isso que a Cássia quis dizer, dado algum ou outro preconceito ali, mas nada criminalizável. Eu acho que a gente tem uma justiça que é tomada por esse pseudo-progressismo e que você não pode dar nenhum tipo de opinião taxativa sobre nada, sobretudo sobre a sexualidade, sobretudo sobre ideologia de gênero, sobretudo sobre construção familiar, que você é visto como fascista. Ou seja, a alternância de opinião hoje no Brasil, que não seja uma pseudo-progressista, você é visto como fascista e você é passível de condenação, de censura ou até de prisão nesse país. Eu queria jogar para o Gustavo essa, porque isso daqui é surreal. Não existe homofobia, não existe transfobia, isso não pode ser colocado, alçado a crime no país. Quer dizer, é tudo pretexto para você sair por aí perseguindo conservador ou pessoas que se manifestam sobre temas assim completamente banais como esse. Se eu viro para você e falo, imagina, numa entrevista, numa live, em qualquer lugar, galera... o que reproduz é homem e mulher, hein? Atenção para isso. Lembra do Levi Fidelis? Com a Luciana Genro, debatendo com a Luciana Genro na campanha, eu não lembro qual campanha que era, mas ele vira e fala, órgão escrotor não reproduz. E o cara foi condenado. Foi condenado porque ele simplesmente falou, órgão escritor não reproduz. E não reproduz mesmo, né? Ele tinha toda a razão. Grande Levi Fidelix, saudoso Levi Fidelix. Eu não vi preconceito absolutamente nenhum ali na fala da Cássia Kiss, e é o que tu falou, né? E aí a gente tem uma questão que para mim isso é guerra cultural 2.0 já. A gente pega todo, por exemplo, por que aceitaram a denúncia? Porque, obviamente, já existem pessoas, e está tapado disso, tanto no Ministério Público quanto, né, no Poder Judiciário propriamente dito, que já tem essa ideologia. Então, ela está julgando, né, ela aceitou a denúncia com base em uma visão ideológica, não com base em um argumento jurídico, como tu bem colocou, que não existe. Então, assim, já é o primeiro ponto da ocupação de espaço. O segundo ponto, se a gente pegar, tinha um cara na escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, ele foi o cara que plantou essas sementinhas do mal que a gente está colhendo hoje, uma delas é a ideologia de gênero, e sim, isso foi planejado para destruir as famílias. Ela não falou nada de errado, está certíssima, exatamente isso. E o problema maior, na minha opinião, é o que ela fala ali, que até passa um pouco batido, que é isso sendo ensinado nas salas de aula, e sim, isso está sendo ensinado nas salas de aula. E não adianta dizer assim, mas isso é só nas escolas públicas, que Paulo Freire não. Nas escolas particulares é ainda pior, porque é feito de forma velada. Então ela não falou absolutamente nada demais, mas aí nesse ponto eu concordo com o Adriles, tudo que é falado hoje, que foge da esfera, né, do que essas pessoas querem, do que elas consideram normal, então é taxado de fascismo, é taxado de homofóbico, é taxado de nazismo, e todas essas coisas que eles tiram, né, a gente sabe de onde, porque depois a gente vai falar dessa pauta e é exatamente o contrário, mas como tem, aí a gente volta para o início, como tem pessoas dentro do ordenamento jurídico, dentro do Ministério Público, que já tem essa visão ideológica, e aí eles vão aceitar a denúncia e vão colocar ela como ré, botando uma multa lá em cima para quê? Para que ela sirva de exemplo. Olha, não façam mais isso, que vocês serão presos, vocês serão processados e terão uma multa milionária para pagar. Parabéns para a Cássia Kiss, né? Ela é uma das poucas ali, né, que conseguiu enxergar a luz, né? A gente falou semana passada sobre a perseguição de atores conservadores dentro da Rede Globo. Ela é um exemplo claríssimo disso, tem outros. E aí ela fala coisas óbvias ali, não falou nada demais, não ofendeu ninguém, não cometeu, na minha visão, preconceito nenhum, mas é o que as pessoas não querem ouvir, né? É a verdade. Elas não querem ouvir a verdade, e aí incomoda, então tem que ser processado, tem que ser preso, tem que ser calado. E o que me deixa enojado de tudo isso, Paulo, é o que bota medo nas pessoas é tudo que hoje bota medo nas pessoas no que tange à liberdade de expressão, ao discurso público, ao debate público, veio do Supremo. Quem criou, quem construiu o pseudo, fabricado, falso tipo penal da transfobia, da homofobia,
quem fez a equiparação disso a racismo, numa decisão que não tem nem pé nem cabeça, que é completamente insana, foi o Supremo. Aí quando a gente fala, presta atenção que o sistema ele vai até chegar em você, e chega na Cássia Kiss. Aquilo que começou numa decisão do Supremo que muita gente virou e falou, ah, que bonitinho, olha só que legal, eles estão fazendo uma coisa que é para proteger as pessoas, para proteger a agenda woke, trans, 2030, sei lá qual que é a agenda deles agora. Olha, é exatamente isso, e a gente tem que lembrar de uma coisa. O judiciário no Brasil, ele age por provocação, né? Ou deveria ser assim. Quando essa decisão foi tomada, ela foi provocada, ou seja, alguém protocolou um processo no STF. Né? É sempre bom a gente rastrear isso. E o que nós estamos assistindo é a utilização do aparato jurídico justamente para fazer a militância. Porque, como bem o Gustavo falou, não existe ali nenhuma intenção de ganhar o processo em si. Se ganhar, ótimo, porque vão ganhar um dinheirinho. Mas esse não é o ponto. O ponto é gerar as manchetes de jornais, dar essa pecha, esse carimbo. E o nome disso é uma técnica muito bem utilizada já há muitos anos, que chama-se espiral do silêncio. Tá? O que estão querendo fazer é a espiral do silêncio. E no que vai consistir isso? Olha, se você der a sua opinião, se você falar alguma coisa, por mais que ela seja óbvia, você pode ser processado e perseguido. E isso é o pior tipo de prisão, é o pior gulag que existe, é a prisão mental, é a prisão a céu aberto. Você fica numa situação, como muitos brasileiros já estão, que pensam 2, 3 vezes antes do que vai falar, antes do que vai postar nas redes sociais, antes do que vai conversar no bar. Teve até um caso em São Paulo recentemente, né, de uma pessoa que estava falando de um certo ministro, um segurança ouviu sobre isso e o ministro tomou medidas para processar essas pessoas, porque numa conversa de bar você já não pode mais falar de um ministro, né? Só para a gente ter uma noção da onde que o Brasil está caminhando. Então, o que a gente percebe em cima disso? Eu queria comentar mais 2 pontos somente. Primeiro, sobre o que o Adriles falou sobre o preconceito. Eu entendo o que o Adriles falou e eu entendo o que a Cássia Kiss falou. O que eu enxergo aqui é uma forma diferente de ver a questão. Eu não acho que houve um preconceito da Cássia Kiss nesse sentido. O que ela tratou foi como que o padrão, o normal, o que deve ser uma família em um ambiente, uma temperatura ideal. É claro que existem exceções e você não pode fechar os olhos para as exceções, mas as exceções precisam ser tratadas como exceções, porque a partir do momento que a gente pega a exceção e coloca ela com todo o tratamento como se fosse a normalidade, aí vem a inversão de valores. E a inversão de valores é justamente o que está escrito aí, né, ou transcrito nessa ação contra a Cássia Kiss. E por último, ela cita o Centro Dom Bosco, né? E eu conheço o Centro Dom Bosco, já ministrei aulas lá, fica no centro do Rio de Janeiro. É uma instituição maravilhosa, eu recomendo muito as pessoas procurarem, conhecerem, né? Já fiz 3 palestras lá, já ministrei aulas também, e inclusive eu tenho o meu depoimento de conversão ao catolicismo lá, né, que está lá no canal deles também, recomendo muito. Foi inclusive através do Dom Bosco eu tive a oportunidade de conhecer a Cássia Kiss, uma pessoa extremamente doce. E conversando com ela, eu e minha esposa, ela contou a história de vida dela, da conversão dela e de como a revolução, que é justamente o que ela está combatendo agora, destruiu a vida dela e a família dela. Por isso que inclusive ela fala, né, sobre o filho dela. Então é realmente de se emocionar, é uma pessoa buscando a redenção. Né? Então, eu parabenizo a Cássia Kiss, né, que todos nós possamos rezar por ela. Amém. Muito bom. Acho, PH, eu até concordo com você. Eu não acho que ela tenha se expressado mal. Eu acho que ela não ter falado da possibilidade de adoção de crianças ou de criar famílias alternativas, que não é em detrimento de uma família tradicional, que foi o que faltou no discurso dela. Você não pode criminalizar por algo que você acha que deveria fazer parte do discurso. Agora, a partir do momento que ela fala que existe uma apologia à homossexualidade, ela fala de determinadas escolas que incentivam a crianças a beijarem pessoas do mesmo sexo, aí ela tem razão. Você está criando primeiro, uma subversão sexual da ordem natural das coisas na cabeça de uma criança, você está fazendo apologia a uma determinada sexualidade que vai contra a essência da família tradicional. Então, aí é que eles pegam o gancho de fazer a fala dela parecer eventualmente opressora ou preconceituosa. Agora, daí a você, mais uma vez, criminalizar uma fala
que não está adequada àquilo que você acha que é o ideal para não parecer preconceituoso, aí vai uma larga distância, né? Aí eles pegam exatamente nessas filigranas para poder perseguir as pessoas. É isso. E a gente vê como isso tem acontecido no Brasil com uma frequência assustadora. E os caras querem grana, né? A gente viu na semana passada o pessoal pedindo para o Banco do Brasil R$1 trilhão. Uma associação pediu R$1 trilhão, irmão. É muito legal, né? Parece que o cara saiu do colégio. Ele acordou assim, falou: pai, eu sonhei que eu era rico. Falou: filho, é a coisa mais fácil do mundo. Você bate nas portas do judiciário e pede R$1 trilhão para o Banco do Brasil. Ô, Marco, sabe o que é o pior? Talvez paguem.